Não existe esse espírito em Jesus, não existe esse espírito no Evangelho. Ninguém é estimulado a buscar perseguição, e muito menos a se alegrar com as decisões contrárias ao Evangelho. Você, filho, é vítima desse ensino que diz que quanto pior, melhor. É um ensino que partidos políticos e ideologias adotam quando eles não estão no governo. Quanto pior seja o que aconteça ao governo e pelas decisões de governo, melhor para esse partido. Nas próximas eleições, eles chegam como uma oposição forte, com argumentos que foram dados pelo fracasso do outro. Enquanto o povo é que come a miséria do fracasso de qualquer governo, mas essas ideologias se agradam, porque se o povo sofrer sob outro governo que não seja o deles, está tudo bem. O que eles querem é chegar ao poder, porque mesmo que o povo sofra, pelo menos eles se alegram no poder. Então, assim como é no meio político, ensinaram essa mesma doutrina no meio religioso. A escatologia pentecostal, ensinada nas décadas de 50, 60, 70, 80, era basicamente esta, era uma celebração por terremotos. O pessoal ficava contando o terremoto, aumentou, está aumentando, dobrou, da década passada para cá dobrou, opa, Jesus disse que haveria muitos terremotos. Aí ficava, é sério, Braulio, torcendo por terremotos, calamidades naturais, aumentaram as erupções de vulcão, aleluia, pelo amor de Deus. Tá chegando perto, maremotos, fome em vários lugares. Ótimo, fome na África, fome. Se você dissesse, mas gente, são pessoas sofrendo. Não, mas que elas sofram, elas estão lá cumprindo a profecia, que elas sofram. O importante é a profecia se cumprir. Guerras e revoluções vibravam por guerras e revoluções. Enfim, é como mais ou menos o Trump faz. Qualquer coisa, não importa a direção, que contribua com o capricho maluco e narcisista do objetivo dele, ele se alegra com a calamidade se ela supostamente der algum tipo de ganho negocial para ele em algum deal, em algum acordo que ele esteja querendo no capitalismo mais selvagem que se possa conceber do ponto de vista mundial. Então, é assim que a tua cabeça funciona, meu filho. Não te disseram isso ainda. Mas você não entendeu o Evangelho, não entendeu Jesus, não entendeu qual é a esperança sobre a volta de Jesus. Escreve aí para ele, Israel, Gabriel, produção, a volta de Jesus. A volta de Jesus. A volta do Filho do Homem, a volta 1254. de Jesus. Olha só, escreva, olha só, tem tudo que você precisa saber sobre a volta de Jesus. E com que sentimentos, escreva Mateus 24. Escreva só Mateus 24. Mateus 24. 48. Mas eu quero ver aí na tela, por favor. Mateus 24, olha, você é desses que viram, saíram e agora não sabem o que fazer? Novo Testamento de carreirinha, Mateus 24, deixa eu ver o que mais. Não. É sobre Mateus 24 e a volta de Jesus. Mateus 24 e a volta de Jesus. Ou Mateus 24, eu tenho um monte de mensagens em Mateus 24. Todo ano eu prego pelo menos 2, 3 vezes sobre isso. Mateus 24 e a volta de Jesus. 27. A vida na espera. A vida na espera. Entra aí, meu filho, que você aprende qual é o espírito que se tem que ter enquanto se espera. Que maldade é esta que vejo entre os que lideram? Que é essa vontade do mal enquanto se espera Jesus. Ou o que significa, escreve aí, apressar a volta do Senhor. Apressar a volta do Senhor. Conseguiu ver? Botei aqui, vamos ver. 18. Vai em cima do seu problema. Ou
Botei outra o que aqui, Caio. acontece na demora da volta de Jesus? A demora da volta de Jesus. A demora da volta de Jesus. Escreva aí. Agora, você tem que ler, meu filho. 89. O que acontece quando Jesus demora? Como é que fica a alma dos crentes? Entra aí e dá uma olhadinha nisso, tá bom? Escatologia também vale? Escatologia. Deu 81, eu botei aqui. O que é que deu aí em escatologia? Tem vídeos lá e tudo. Escatologia. Papo de graça internet. Aí, entrevista, tal, previsões escatológicas. Tem muito vídeo nesse, ó. Tem muita coisa. Céu, inferno, volta de Jesus, fim dos tempos. Fim dos tempos. Tudo isso aí, meu filho, é sobre isso. Agora, essa coisa de buscar perseguição, isso é masoquismo. E o fetichismo masoquista se veste, inclusive, de temas escatológicos. O cara fica fazendo orações masoquistas e procurando perseguições. Isso é doença. É um transtorno mental, você entendeu? Que tomou conta de crentes em vários períodos da história. Isso é importante, por isso eu vou gastar mais 2 minutos narrando esse fato. Em vários períodos da história. Um deles foi no início do século II, porque todos os apóstolos esperavam que Jesus voltasse antes de eles morrerem. Todos, sem exceção. Todos. Toda aquela geração. De modo que quando se chegou ao fim do século I e João, que era o último dos apóstolos vivos, morreu, veio uma grande desesperança, que culminou com a perseguição de Domiciano, o imperador Domiciano. Foi braba a perseguição nos dias de Domiciano, períodos de perseguição pesados que os cristãos tiveram. E a de Domiciano foi uma das mais violentas e aterrorizadoras. Todo mundo começou a achar que o mundo estava chegando ao fim, que o Domiciano era o próprio anticristo. Roma era a cidade das 7 colinas que João falara no Apocalipse, então era a capital do anticristo. O mundo estava chegando ao fim e eles começaram a sentir ardente desejo de morrer. Foi também o tempo em que eles começaram a pegar líderes cristãos e a matar, crucificar, queimar, enfim, levar ao martírio. E aí surgiu uma loucura teológica, uma teologia suicida, a teologia do martírio radical, que começou a ser ensinada entre eles, dizendo que quem se entregasse para o martírio receberia graça e galardão especial na presença de Deus. Esse surto graçou. E faltava apóstolo, faltava orientação, era aquele vácuo de gerações. Então um monte de gente, em nome da piedade, em nome da esperança da volta do Senhor, em nome do desejo de fugir da perseguição, começaram a buscar a perseguição. Tipo, dizer, tô aqui, me pega! E muita gente começou a ser presa, a ser queimada, martirizada, crucificada. E o discípulo de João, Policarpo, que cresceu aos pés de João, e aprendeu o evangelho da primeira geração, se levantou e disse não, sob hipótese nenhuma. Ele mesmo veio a ser martirizado, mas ele foi um dos grandes combatentes desse espírito de entrega ao martírio, ou de procura da perseguição, procura do sofrimento, que é um ato supremo de desespero. Naquele caso eles perderam a esperança, porque se convenceram, embora Jesus tivesse dito ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, não importa, isto e aquilo, ninguém vai saber, é como um ladrão de noite. Contou as parábolas que diziam que o Senhor iria demorar, que todo mundo ia perder a esperança, que quando o Filho do Homem voltasse, ninguém ia ter essa esperança, nem mais fé nenhuma na terra. Está tudo dito. Mas eles entraram em desespero porque eles se convenceram
60 anos dizendo uns para os outros que o Senhor ia voltar antes de eles morrerem. Todo mundo começou a morrer, o Senhor não voltava. Piorou o negócio, eles perderam a esperança. Começaram, no ato de desespero, a procurar para si a morte. Provocar a morte. Provocar a morte. Então, meu filho, sai dessa. Isso tudo é doença. Quem ama Jesus, o Evangelho ensina. A verdadeira esperança da volta de Jesus nos coloca trabalhando todo dia, como se ele não fosse voltar. Porque eu não sei quando ele vai voltar, eu só sei que ele mandou que em cada dia eu faço o meu melhor, como se ele não fosse voltar nunca, como se a volta dele fosse a minha presença trabalhando em nome dele aqui. Esse é o ensino de Mateus 24, 25, de Marcos, de Lucas, o ensino do Evangelho. É o ensino de Paulo. Agora, vocês não conhecem nem Marcos, nem Lucas, nem Jesus, nem o Evangelho, nem Paulo. Vocês só conhecem igreja, doutrina, maluquice, gritaria de púlpito. Então, vocês só são uns cristãos pagãos e uns pagãos que usam o nome mágico de Jesus, mas Evangelho mesmo não entrou em praticamente quase nenhum de vocês ainda, meus amigos. Eu digo isso com muita dor, mas é verdade. É.